bom dia, bom dia. Uma vez mais estamos aqui. Hoje, 7 horas da manhã, já começando o nosso programa de rádio, uma vez mais para vocês. Esse programa que somente trazemos cultura, né? Nesse programa que se chama Café da Manhã. Quem fala, como todos os sábados de manhã, é Elizabeth, com vocês nessa manhã de sábado, já iniciando como fala o Café da Manhã. E quem patrocina esse momento? Quem patrocina esse Nescafé. Nescafé para fazer o nosso café da manhã muito mais quentinho e mais gostoso. Hoje nós vamos ter também já a nossa mesa bem cheia, hein? Bem cheia de gente muito boa e sabida. Então hoje nós estamos com Pancrácio, que vem lá do Rio de Janeiro, conseguiu chegar também hoje aqui. Pancrácio de Oliveira vai falar um pouquinho, ele é brasileiro, sim, mas ele vai falar um pouquinho sobre as línguas românicas para a gente hoje, porque hoje nosso tema central é Portugal. Como nasceu Portugal, as línguas, como que foi a expansão marítima, um pouquinho por aí, né? Assim que, bom dia, Pancrácio. Bom dia. Para você entrar um pouquinho mais nessa cultura portuguesa, por essa música que nós temos aí atrás, muito obrigada. Nós temos também hoje a visita da nossa antropóloga Iris Treza. A Iris Treza está com a gente hoje, né? Treza é porque ela de raízes portuguesas, então por isso ela é Iris Treza, né? Que chique. Bom dia, Iris. Como que está você? Bom dia, Elizabeth. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, ouvintes. Bom dia também vamos dar para o senhor que, olha, famoso, olha, nós não conseguimos nenhum lugarzinho na agenda desse homem, mas graças a Deus hoje está com a gente aqui, o senhor Álvaro, que é o pesquisador marítimo. Bom dia, Álvaro. Bom dia, obrigado pelo convite, gente. Ele trabalha também no Rio de Janeiro, está também na faculdade na USP, né, de São Paulo, tem também algumas cátedras, também está trabalhando lá com os pessoal da Marina, né? Então ele vai contar um pouquinho mais depois, mas para você ver, esses são nossos convidados de hoje. O Pancrácio ia fazer uma comunicação via celular, depois via Skype, e a gente conseguiu uma promo aí de avião para ele estar com a gente hoje diretamente conosco aqui nos nossos estudos, claro. 7 horas da manhã, 5 minutos, e estamos aqui, então, como já falei, hoje vamos falar um pouquinho da cultura portuguesa, né? Vocês já viram no outro programa quando a gente falava o que era cultura, o que era etnocídio, o que era genocídio. A gente vai repassar um pouquinho esses conceitos também para você estar bem ligado, para saber realmente como que se forma essa cultura, como que se dá e tal, né? Mas hoje vamos diretamente já a ver o surgimento de Portugal, porque o tempo corre, né? E nós temos esses 30 minutos para estar falando sobre cultura, mas 15 minutos especificamente para falar junto aos nossos convidados. Assim que vamos começar um pouquinho com o surgimento, o nascimento de Portugal, com a ajuda de nossa querida convidada Iris Treza, nossa antropóloga. Bom, um prazer falar um pouquinho da nossa cultura portuguesa. E vamos falar do nascimento de Portugal, que surgiu com os pequenos reinos que existiam na Península Ibérica. Então, eles adaptaram o título de imperador que começaram a usar nesse então, a partir do começo do século X. Alfonso VII, em 1126 a 1157, procuravam impor uma autoridade soberana a todos os soberanos da Espanha, incluindo os muçulmanos. Daqueles descobrimentos, eles cobravam tributos, que sempre podiam cobrar tributos. Então, sendo imperador, eles podiam pedir
deveriam pedir reis. Foram exatamente essa relação entre os reis e os imperadores que começou o nascimento de Portugal. Com o rei Afonso Henrique, em 1143. Nossa, é bastante tempo. E olha só, Afonso, depois muita gente botava seu nome Afonso, né? Devido a essa figura tão importante de Portugal, Sim, até o dia de hoje se usa o nome Afonso. Eu acho que é por o rei. Claro. Parece também. Pelo surgimento do rei Afonso Henrique Afonso, teve um surgimento aí que Afonso VI, ele teve duas filhas, uma legítima que foi a Urraca e outra a Teresa, que era a filha bastarda do rei. E a bastarda, a filha bastarda que casou com Henrique, ficou como o rei Henrique ficou como rei de Portugal em 1179, reconhecido pelo Papa. E sem aí eles tiveram que lutar pela expansão territorial de Portugal. Então ficaram como rei eles. Nossa, ou seja, o trono foi para a filha bastarda, no caso. A filha bastarda. Foi ela que brigou, lutou pela expansão territorial de Portugal. Nossa, que interessante, não? Ou seja, aí olha, para você ver essa história também da filha legítima. Nessa época já tinha filha bastarda, imagina agora. Sim, os reis eram uns danados. Pois então, e também você falava um pouquinho sobre, vamos entrar um pouquinho sobre os reinados. Existia a cronologia do rei de Portugal. Pois é, ela me falava, nós estávamos conversando antes de começar um pouquinho o programa, como que existiam duas dinastias e tal, aí um pouquinho, a Iris vai estar falando para a gente. Só um pouquinho, nós vamos dar entrada justamente a essa parte de falar um pouquinho dos reis, com um pouquinho do hino de Portugal. O esplendor de Portugal, olha só, entre as brumas e as memórias, e assim vai o hino de Portugal aí para você também entrar nesse ritmo, como falava, né? E entrar na cultura portuguesa, que muitos de nossos ouvintes são de fato gente que tem algum familiar que vem justamente de Portugal, né? Por exemplo, você, por exemplo, que tem o nome de Teresa, ou Teresa, né? Iris Teresa. Então vamos entrar um pouquinho com os reinados, como que foi, Iris. Bom, Elizabeth, eu vou falar para você, o Álvaro, o Pancrácio e os nossos ouvintes, da primeira dinastia alfonsina, que começou, como eu já tinha falado, em 1143 e durou até 1185, com o Duque Afonso Henrique, o conquistador de Portugal. Então, dele veio o Sancho, o Duque Sancho I, que foi nombrado como o povoador. Então, ali, Afonso Duque II, o Gordo, então veio uma série de reis até chegar na segunda dinastia, que começou em 1385 até 1483, com o Duque João I. Olha só, que interessante. É uma grande dinastia dos reis. Então, vamos pular um pouquinho mais adiante, onde em 1910 até 1926 o nome oficial era República Democrática Portuguesa, onde foi o sistema político que sucedeu ao governo promissório de Teofilofia Braga. Então, devido à inversência interna entre os mesmos republicanos, nesse período de 1110, passou 16 anos. 16 anos até o parlamento e o nome oficial de Presidente da República, e 45 o
governos passou por essas duas dinastias. Né? 45? 45. Olha só, bastante sim. Olha, acreditável. Sim. A gente nem sabia disso. Olha o Pancrácio, fica sabendo. Então, é bem interessante isso que ela falava, para ter um pouquinho assim uma ideia. Não é tudo que surge. A gente tem aquilo de como é? Que nós falamos de olhar para a cultura do outro a partir da nossa, né? Que era um dos conceitos que a gente conversava também. Então, quando a gente escuta outra cultura, a gente vê que não é tão assim como a nossa, e aí vai entendendo também, né? Então, vamos mais adelante, então, para ver um pouquinho sobre aquilo que nos trouxe o Pancrácio, que vai falar um pouquinho sobre as línguas românicas também, sim? Para você também ter em conta aí, são pouquinhos, já são 7 da manhã e 10 minutos, assim que o tempo vai voando, gente, muito rápido, né? Então, Pancrácio, o que você pode nos falar um pouquinho sobre as línguas românicas, quantas línguas eram? O que pode nos comentar sobre isso? Bom, eu vou comentar para vocês que as línguas românicas são as que conservam vestígios indeléveis de sua filiação ao latim no vocabulário, na morfologia e na sintaxe. São, na verdade, há 10 línguas românicas. Nossa, 10? Sim. O português, o espanhol, o catalão, o francês, o provençal, o italiano, o reto-romano, o dalmático, o romeno e o sardo. E o sardo, olha, são provençal. Provençal, sabia só que era aquela coisa de alho. De comida? Isso, alho com sal, né? Mas é uma língua, né? E olha só que são todas, imagina só, português e o espanhol são da mesma raiz, são da mesma família de línguas, seria, né? Nossa, que interessante isso, Pancrácio. Muito interessante. Bom, também, sim, eu vou falar também sobre a história da língua portuguesa. Ah, sim, fala. Sim, eu vou dar, falar um pouquinho, curtinho, para não tomar muito tempo. A língua portuguesa proveio do latim vulgar, que os romanos introduziram na Lusitânia. Só um pouquinho, só para entender aí, ou seja, ele falou do latim vulgar, mas existia outro latim, né? Então, o latim que da elite, que tem um nível mais alto, normalmente era o clero, né? Claro. Era aquele que usava esse tipo de latim, né? Mas o latim que ele está falando é o latim vulgar, aquele que era mais popular, digamos, né? Pode continuar, Pancrácio. Na região situada ao ocidente da Península Ibérica, a famosa Península Ibérica. Muito bem, tivemos um pouquinho um apagão de luz, estamos com uma luz de emergência, mas a gente continua no programa aí com vocês. Estava falando o Pancrácio, Claro. Só para... Sim. Pode-se afirmar com mais propriedade que o português é próprio do latim modificado. É lícito concluir, portanto, que o idioma falado pelo povo romano não morreu, como erradamente se assevera, mas continua a viver, transformando no grupo de línguas românicas ou novalínguas. Que interessante É isso. super. Sim, la verdade. Olha. Opa, temos uma ligação. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Bom dia. Bom dia, queridos ouvintes do Café da Manhã. O meu nome é Vitória Monteiro e estou aqui para vos falar hoje um pouco de Portugal, a pedido da Cíntia, do Rodrigo, da Graciela e do Fernando, que são orientados pela professora Rocio. Desde já também os parabenizo por este trabalho e por poderem, de alguma forma, divulgar o meu pequeno, grande país. Para falar de Portugal, não posso deixar de dizer que Portugal, o seu nome, não é, existe derivado à cidade do Porto. Porto que ainda existe até hoje, chama-se Porto porque tinha um porto onde desembarcavam os barcos e por isso se chamava Porto. Então era a cala do Porto e por isso ficou Portugal. E tivemos o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, em 1143 e depois tivemos muitos reis. Foram 3 dinastias. Estas dinastias eram sequências de famílias, portanto foram 3 sequências de famílias
E tivemos reis em Portugal até 1910. Terminámos em 1910 com o rei Dom Manuel II. E a partir daí, o nosso país deixou de ser uma monarquia e passou a viver em democracia. Tivemos também um período em que fomos governados pelo Salazar. Foi um período de muita austeridade, de muito sofrimento para Portugal. Depois voltámos a ter a democracia em 1975, quando deixámos as colónias africanas. E pronto, e hoje somos um país maravilhoso. Eu sou suspeita por falar, não é? Mas somos um país que tem grandes potenciais, somos o país do fado, somos o país da comida também, de boas comidas, somos um país acolhedor. E vocês são convidados a vir aqui a qualquer hora. Um abraço a todos e venham visitar Portugal, que será um prazer para nós receber-vos aqui. Muito bem, que Obrigado. lindo. Tivemos aí a comunicação então da Vitória Monteiro, sim, Lameiras Monteiro, que desde Portugal está nos falando e também comunicando-se com a gente, né? E ela falava do fado, né? Então, é interessante isso justamente temos um probleminha. Também, ela aclarava um pouco mais a dinastia dos reis. Pois é, bem interessante isso, né? Então, ela estava falando um pouquinho do fado, vamos ver se a gente consegue aqui, porque temos alguns probleminhas técnicos, mas só para dar uma palhinha, como decimos, o que é o fado, né? Vamos ver se conseguimos e que você, ouvinte, também possa estar ouvindo um pouquinho do fado. O fado, peraí, essa aí é a cortina anterior, um pouquinho. Estão ouvindo? Vamos ouvir um pouquinho de Cruz Malta, que ela é uma... Olha só. Adeus, meu bairro de encantos. Um pouquinho então aí da Cruz, falando um pouquinho do fado, já que a Vitória nos trazia um pouquinho disso, também falava um pouco da comida e tal, né? Mas a gente ainda tem o nosso terceiro convidado e o programa se está indo, gente, hoje não temos tempo, voa o tempo, né? Então nós vamos escutar um pouquinho o Álvaro, que vai falar um pouquinho sobre a expansão marítima. Álvaro, lamentavelmente o tempo está correndo, mas possa trazer um pouquinho daquilo que você trouxe para nos compartilhar com a gente, né? Sim, eu vou falar da expansão marítima. Justamente a ouvinte que ligou para nós falou de que Portugal leva esse nome porque por o porto, não, né? Por o porto e para o gado, Portugal. Entende? Tá bom, bom, eu vou falar, eu acho muito importante falar sobre as cidades que foram descobertas quando começou esta expansão marítima, né? No 1419 se descobriu Madeira. Em 1427 Azores. Os Açores. Azores, sim. É uma bonita cidade, não é? Em 1434 Cabo Verde. Não, Cabo Branco. Do Vogador. É isso aí, o cabo. O Cabo do Vogador. Ah, ok. Depois, em 1441, Cabo Branco. Em 1446, Guiné. Guiné, aham. Em 1456, Cabo Verde. E em 1460, Serra Leoa. A Serra Leoa. Bonito. Para que estas cidades sejam descobertas, né? Apareceram uns novos inventos que fizeram que os barcos, os navios possam chegar até estas costas. Que foram os novos inventos dessa época, era o leme central dos barcos,
abelha triangular, que fazia que tenha melhor direção. A bússola, eu acho que é aquela coisinha que parece um relógio, né? Isso mesmo, que vai dizer o norte, o sul, é isso mesmo, a bússola. As caravelas e o portulano eram os inventos mais reconhecidos nessa época. Olha, a tecnologia chegou A tecnologia empezava nessa época. nessa época. Coisa Mas séria. então, olha, só tem tanta coisa, gente, nosso programa de hoje. Realmente nós estamos passando os minutos que a rádio nos dá, né, para a gente poder fazer esse momento cultural. Mas é tão rico falar de Portugal que a gente não consegue realmente trazer o todo, né? O todo Eu disso, quero mandar um beijo a uma professora que nós tínhamos na universidade. Ela é a professora Rocio. Era justamente a professora de cultura portuguesa. É uma delas que nós está dando o patrocínio nessa. Claro, ela é. Mas você estuda na Argentina também, Sim, não a é? Universidade Nacional de Missões. Nossa, que interessante. Então tomara cheia, né, a saudação para ela também. E para todos os ouvintes, realmente o tempo foi como água. E a gente, também queremos agradecer a Vitória, que vai ouvir também pelo Facebook o nosso programa de rádio. Diretamente desde Portugal. De Portugal. Ela estava nesse horário que a gente estava falando bom dia, e no celular, que ela já estava quase indo para a cama. Isso mesmo, estava indo já descansar. Mas assim, muito obrigada, gente, para todo mundo que esteve aí do outro lado, que esteve, né? Obrigado, Pancrácio. Obrigado, Álvaro, Iris, Teresa também. E quem fala para vocês, Elizabeth, nesse programa que se chama O Café da da Manhã. Manhã.